Na escuridão da noite, ele seguiu seus passos acreditando carregar um segredo vergonhoso. Mas ao abrir a porta da velha cabana, viu uma cena que desmontou toda a sua frieza. O que encontrou ali mudou destinos. Inscreva-se no canal e acompanhe essa revelação surpreendente. Naquela manhã, o céu carregava nuvens pesadas sobre a fazenda Santim. Omar observava o horizonte da varanda principal com os olhos fixos em algum ponto distante que apenas ele conseguia enxergar. Seu rosto austero, emoldurado por cabelos grisalhos nas têmporas, mantinha a mesma expressão severa dos últimos anos. Os empregados que passavam diminuíam o ritmo das conversas. Alguns até curvavam levemente a cabeça em sinal de respeito. Não por afeição, mas por temor. Omar Santim era daqueles homens cuja presença alterava a atmosfera de qualquer ambiente. Com 52 anos, carregava o peso do império que 3 gerações de Santins haviam construído no interior. Pastos que se estendiam até onde a vista alcançava, plantações prósperas, gado premiado e o que muitos suspeitavam serem jazidas inexploradas de minério nas áreas mais afastadas da propriedade. Dinheiro não era problema para Omar. Já sentimentos eram raridade em sua vida. Patrão, chamou Juvenal, o capataz que o servia há mais de 2 décadas. Os novos funcionários chegaram para a colheita. Estão todos no pátio, aguardando orientações. Omar assentiu sem se virar, ainda absorto em seus pensamentos. Com passos firmes desceu os degraus de pedra que levavam ao imenso pátio central, onde cerca de 30 homens e mulheres esperavam, alguns visivelmente nervosos, outros com olhares desafiadores. Era sempre assim no começo de temporada. Ele os avaliou rapidamente, seu olhar percorrendo o grupo com a precisão de quem já vira gente demais para ainda se impressionar. Foi quando anotou. Não por sua beleza, embora ela fosse inegavelmente bonita, mas por sua postura. Enquanto todos se remexiam inquietos sob seu olhar, aquela jovem permanecia absolutamente imóvel, com os olhos baixos, mas não em submissão. Havia algo de dignidade contida naquela figura pequena e esguia. Usava roupas simples, mas impecavelmente limpas. Um vestido azul desbotado, cabelos negros presos em um coque baixo, mãos calejadas segurando uma pequena trouxa de pertences. Seu nome, disse ele parando à frente dela, sua voz grave cortando o silêncio como uma navalha afiada. A jovem ergueu o rosto e o encarou diretamente, algo que poucos ousavam fazer. Ana Mendes, respondeu a voz baixa mas firme. Nada de senhor, nada de bajulação. Apenas aquelas 3 palavras precisas. E por uma fração de segundo, algo indecifrável passou pelos olhos de Omar. Não era raiva pela aparente falta de deferência. Era surpresa, curiosidade. Ninguém saberia dizer. Você vai trabalhar na casa grande, ele determinou abruptamente antes de continuar sua inspeção. Ana não protestou nem agradeceu, apenas assentiu e permaneceu em seu lugar. Mais tarde, enquanto a tempestade finalmente desabava sobre os campos verdejantes, Ana era conduzida por Dona Zefa, a governanta da sede, pelos corredores da mansão colonial. O patrão nunca coloca gente nova para trabalhar aqui dentro, comentou a senhora, avaliando a jovem com olhos desconfiados. Você tem experiência com o serviço doméstico? Ana ajustou o avental recém-recebido e respondeu sem hesitar. Sei. Limpar, cozinhar, passar e cuidar de pessoas idosas. Trabalhei em 3 casas antes dessa. Sua resposta direta e a ausência de elaboração pareceram satisfazer momentaneamente Dona Zefa, que lhe mostrou o quartinho nos fundos onde dormiria. Era pequeno, mas limpo, com uma janela que dava para o pomar. Ana sentou-se na beirada da cama estreita e respirou fundo. Havia conseguido. Estava dentro da fazenda Santim. Dali em diante precisaria ser ainda mais cautelosa. Nos dias que se seguiram, Ana provou seu valor silenciosamente. Acordava antes do amanhecer, realizava suas tarefas com eficiência impressionante e nunca se envolvia nas fofocas que corriam entre os empregados. Todos comentavam sobre o patrão viúvo, embora tecnicamente Omar nunca tivesse se casado. Falavam da noiva que desaparecera misteriosamente anos atrás,
das terras que ele adquirira à custa de negócios duvidosos, da frieza com que tratava até mesmo seus poucos parentes. Ana ouvia tudo sem demonstrar interesse, mas absorvia cada informação como esponja. Ao anoitecer, quando terminava suas obrigações, ela invariavelmente pedia permissão para visitar os alojamentos dos trabalhadores rurais. Tenho uma prima lá, mentia com perfeição. Ninguém questionava, já que ela sempre retornava pontualmente para o café da manhã. Numa manhã particularmente fria, enquanto polias as pratarias da sala de jantar, Ana percebeu que estava sendo observada. Ergueu os olhos e encontrou Omar parado na porta, os braços cruzados, o semblante impenetrável. "Por que você não conversa com os outros?" perguntou ele subitamente. A pergunta a pegou desprevenida, mas ela não demonstrou surpresa. "Prefiro o silêncio, senhor", respondeu simplesmente. "Facilita o trabalho." Algo nos cantos da boca de Omar se moveu, quase um sorriso. Quase. "Você não tem medo de mim?" constatou ele. Não era uma pergunta. Ana pousou delicadamente a peça, de prata que polias, e o encarou. "O senhor quer que eu tenha?" Foi ousado demais, ela sabia. Qualquer outro patrão a teria demitido na hora por tamanha insolência. Mas Omar Santin não era qualquer patrão. "Interessante", murmurou ele, antes de se virar e sair. Naquela mesma noite, Ana se preparava para sua visita habitual aos alojamentos, quando Dona Zefa a interceptou. "O patrão quer que você sirva o jantar hoje", informou a governanta claramente contrariada. "Parece que ele vai jantar sozinho, como sempre, mas pediu que fosse você a servir." Ana assentiu, escondendo a preocupação. Aquilo não estava em seus planos. Precisava sair como todas as noites. As crianças estariam esperando. Precisava levar comida, remédios, notícias. Serviu o jantar em absoluto silêncio. Omar comia devagar, metódico, sem dirigir-lhe a palavra. Apenas quando terminava a sobremesa, ergueu os olhos para ela. "Você sai todas as noites", afirmou. Novamente não era uma pergunta. Ana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. "Tenho compromissos", respondeu vagamente. "Sempre volto para cumprir minhas obrigações." Omar a estudou por um longo momento. "O que uma moça como você faz sozinha todas as noites?" A insinuação era clara, e Ana sentiu o rosto corar de indignação. Nada que o envergonharia. "Senhor", respondeu a voz ligeiramente trêmula. "Posso ir agora?" Omar fez um gesto de dispensa com a mão, mas seus olhos permaneceram fixos nela até que desaparecesse pela porta da cozinha. Enquanto se apressava pela estrada de terra que levava aos alojamentos, Ana sentia o coração acelerado. Estava sendo vigiada. O poderoso Omar Santin havia colocado seus olhos sobre ela, e isso era perigoso. Extremamente perigoso. Principalmente porque quanto mais o observava, mais percebia que o homem por trás da máscara de frieza era muito mais complexo e talvez muito menos terrível do que todos pensavam. E isso, para alguém com os seus segredos, era a maior ameaça de todas. Ana caminhava apressada pela trilha escura, seus passos quase inaudíveis sobre o chão coberto de folhas secas. A noite estava particularmente fria e ela apertou contra o corpo o chale surrado que carregava junto com uma trouxa de alimentos que conseguira esconder da cozinha da casa grande. A lua, parcialmente encoberta por nuvens, oferecia apenas uma iluminação tênue, mas Ana conhecia o caminho como a palma da mão. Cada pedra, cada curva, cada tronco caído havia se tornado familiar nas últimas semanas. Ao chegar a uma bifurcação, olhou instintivamente para trás. Tinha a incômoda sensação de estar sendo seguida, mas o caminho atrás dela estava vazio e silencioso. Apenas o ruído dos grilos e o ocasional pio de uma coruja noturna quebravam o silêncio da noite. Respirou fundo e continuou seu trajeto. O que ninguém na fazenda Santin sabia era que Ana não visitava nenhuma prima nos alojamentos dos trabalhadores. Na verdade, ela mal passava por lá. Seu destino ficava muito além, numa antiga cabana de madeira semi-abandonada, escondida entre árvores frondosas no extremo norte da propriedade. Um lugar esquecido, que um dia servira como posto de guarda nos tempos do avô de Omar,
mas que agora estava oficialmente desativado. Oficialmente, porque na prática, a cabana abrigava o mais precioso segredo de Ana. Quando finalmente avistou o telhado da construção rústica, sentiu o coração acelerar como sempre acontecia. Uma fraca luz alaranjada escapava pelas frestas das janelas fechadas. Aproximou-se cautelosamente e bateu na porta em uma sequência específica. 2 batidas. Rápidas, uma pausa, 3 batidas. A porta se abriu imediatamente e o rosto ansioso de Miguel, um garoto de aproximadamente 12 anos, apareceu na fresta. «Ana, pensamos que não viria hoje», exclamou ele, abrindo passagem para que ela entrasse. O interior da cabana era surpreendentemente acolhedor, considerando suas condições externas. O chão de terra batida estava limpo, coberto parcialmente por esteiras de palha trançada. Uma lamparina a querosene iluminava o ambiente único, revelando pequenas camas improvisadas com cobertores dispostos em círculo ao redor de um fogão a lenha rudimentar. E ali, com olhos brilhantes de expectativa, estavam eles. 7 crianças, de idades variadas entre 4 e 12 anos, todas com a mesma expressão de alívio ao vê-la. «Trouxe comida», anunciou Ana, desfazendo o nó do pano que carregava. Imediatamente foi cercada por pequenas mãos ansiosas, mas Miguel, o mais velho, manteve a ordem. «Calma, um de cada vez, como Ana sempre ensina», advertiu ele com uma seriedade que não combinava com sua idade. Ana sorriu, distribuindo pedaços de pão, queijo, algumas frutas e um pote com sopa ainda morna que conseguira esconder. Observou com satisfação as crianças comerem, sentindo aquela familiar mistura de amor e preocupação. Eram todos órfãos, filhos de trabalhadores rurais que haviam morrido em acidentes nas fazendas da região ou que simplesmente haviam sido abandonados por famílias que não tinham condições de alimentá-los. A sociedade os esquecera. As autoridades ignoravam sua existência. Ana os encontrara um a um ao longo dos meses em que trabalhara nas fazendas do entorno e decidira que, se ninguém mais se importava, ela se importaria. «Como foi seu dia, Sofia?» perguntou a menor delas, uma menininha de 4 anos com grandes olhos castanhos. Sofia sorriu timidamente, a boca suja de geleia. «Miguel me ensinou mais letras hoje», respondeu orgulhosa. «Posso escrever meu nome agora». Ana assentiu, acariciando os cabelos da pequena. Havia ensinado Miguel a ler e escrever, e ele, por sua vez, ensinava os mais novos. Era assim que funcionava sua pequena comunidade improvisada. Os mais velhos cuidavam dos mais novos durante o dia, enquanto ela trabalhava para conseguir o sustento de todos. «Rafa está com febre de novo», informou Luísa, uma menina de 10 anos que atuava como uma espécie de enfermeira do grupo. Ana imediatamente se dirigiu ao canto onde o menino de 7 anos dormia, colocando a mão em sua testa. Estava quente, mas não alarmantemente. Tirou de dentro do bolso do vestido um pequeno frasco. «Consegui mais do remédio que o doutor receitou da última vez», disse, medindo cuidadosamente algumas gotas em uma colher. «Ele deve melhorar até amanhã». Depois que todas as crianças foram alimentadas e medicadas, Ana sentou-se com elas em círculo para o ritual noturno de histórias. Era o momento preferido de todos, inclusive dela. Por alguns minutos podiam esquecer a precariedade de suas vidas e viajar para mundos de fantasia e possibilidades. Ana tinha um talento natural para contar histórias, modulando a voz para diferentes personagens, gesticulando dramaticamente nos momentos de tensão, sussurrando nas passagens de mistério. As crianças a observavam hipnotizadas, os olhos brilhando à luz da lamparina. Nenhum deles notou a sombra que se movia silenciosamente do lado de fora, aproximando-se de uma das janelas laterais da cabana. Omar Santin observava a cena com uma expressão indescritível. Havia seguido Ana movido por uma curiosidade que nem ele mesmo compreendia. Talvez desconfiasse de que ela estivesse envolvida em algum esquema para roubar sua propriedade. Talvez suspeitasse que ela se encontrava secretamente com algum amante. O que certamente não esperava era encontrar aquela cena surreal. Sua empregada doméstica,
a mesma que trabalhava em silêncio e eficiência durante o dia, transformada numa espécie de mãe improvisada para 7 crianças esquecidas pelo mundo. Através da fresta na janela, podia ver claramente o rosto de Ana enquanto contava histórias. Era um rosto completamente diferente do que conhecia. Os olhos, sempre baixos, agora brilhavam com intensidade. A boca, sempre fechada em uma linha discreta, agora sorria abertamente. Havia uma vida pulsante naquela mulher que ele jamais imaginara existir. E pela primeira vez em muitos anos, Omar Santin sentiu algo além de indiferença ou irritação. Sentiu vergonha. Uma vergonha profunda e lancinante. Ele, que possuía mais terras do que podia administrar, mais dinheiro do que podia gastar, mais poder do que merecia, permitia que crianças vivessem escondidas em condições precárias dentro de sua própria fazenda. Enquanto isso, uma jovem que não tinha nada além do próprio trabalho dedicava cada minuto livre de sua vida para cuidar delas. A história terminou e as crianças aplaudiram entusiasmadas. Ana começou a acomodá-las para dormir, cantarolando suavemente uma canção de ninar. Era uma cena de ternura tão genuína que Omar sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele, que havia se tornado especialista em não sentir nada, agora sentia demais. Afastou-se da janela silenciosamente, tomando cuidado para não ser descoberto. Precisava pensar. Precisava decidir o que fazer com aquela informação. Ana estava, tecnicamente, invadindo sua propriedade. Aquelas crianças não deveriam estar ali. Era uma situação irregular, potencialmente problemática. A decisão mais lógica seria expulsá-los, notificar as autoridades, lavar suas mãos daquele problema que não era seu. Mas enquanto cavalgava de volta à sede da fazenda, sob o céu agora limpo e estrelado, Omar sabia que não conseguiria fazer isso. Algo havia mudado dentro dele naquela noite. Uma comporta que permanecera fechada por décadas agora se abria, deixando escapar sentimentos há muito reprimidos. Lembrou-se da jovem que fora sua noiva, Elisa, e de como ela sempre criticara sua dureza com os menos afortunados. Um dia você vai perceber que há mais valor em um gesto de bondade do que em todos os títulos de propriedade que possui, Omar, ela costumava dizer. Ele nunca acreditara naquilo. Até agora. Ao chegar em casa, não conseguiu dormir. Passou a noite em sua biblioteca, bebendo ocasionalmente um gole de uísque, olhando para as paredes forradas de livros que nunca lera, para os troféus de caça que nunca apreciara realmente, para os retratos de antepassados cujas expressões severas espelhavam a sua própria. Na manhã seguinte, quando Ana apareceu para servir o café pontual como sempre, Omar já a esperava na sala de refeições. Seus olhos se encontraram brevemente e Ana soube imediatamente que algo havia mudado. Serviu o café em silêncio, aguardando o que viria a seguir. "Senhorita Ana", disse ele finalmente, a voz controlada, "gostaria que me acompanhasse após o café da manhã. Preciso mostrar-lhe algo." Ela assentiu, o coração acelerado. Seria possível que ele tivesse descoberto? Que soubesse sobre as crianças? Seu rosto não revelava nada, mas havia uma tensão inconfundível no ar. "Como quiser, senhor", respondeu ela, mantendo a compostura, embora por dentro estivesse em pânico. O que aconteceria com as crianças se fossem descobertas? Para onde iriam se fossem expulsas da fazenda? O que seria delas sem sua proteção? Enquanto recolhia a louça do café, Ana tomou uma decisão. Se Omar Santin tentasse prejudicar aquelas crianças de alguma forma, ela lutaria. Não sabia como, não sabia com que armas, mas lutaria até o fim. Porque aquelas 7 crianças esquecidas pela sociedade haviam se tornado sua família, sua razão de viver. E por elas, Ana estava disposta a enfrentar até mesmo o homem mais poderoso e temido de toda a região. O coração de Ana batia acelerado enquanto caminhava ao lado de Omar Santin pelos campos verdejantes da fazenda. Ele mantinha uma distância respeitosa, os passos firmes e decididos, como se marchasse para uma batalha importante. Não haviam trocado uma única palavra desde que saíram da casa grande, e aquele silêncio pesava como chumbo sobre os ombros dela. Para sua surpresa,
Omar conduziu-a por um caminho que ela conhecia bem demais. A trilha que levava à cabana onde as crianças estavam escondidas. Então ele realmente sabia. Ana sentiu o estômago afundar, mas manteve a postura ereta e o queixo levantado. Estava preparada para defender seu pequeno refúgio com unhas e dentes. Quando finalmente avistaram a cabana ao longe, Omar parou abruptamente e virou-se para encará-la. Sei o que você faz todas as noites, Ana, disse ele sem rodeios, a voz grave e controlada. Sei sobre as crianças. Ana sustentou o olhar dele sem vacilar. Vai me demitir? Perguntou diretamente. Vai expulsá-los de sua terra? Omar estudou por um longo momento antes de responder. Havia algo diferente em seus olhos normalmente frios. Uma faísca de humanidade? Não, respondeu finalmente. Vim propor algo diferente. Pegou uma pequena caderneta do bolso interno do paletó e entregou a ela. Ana se abriu com cautela e seus olhos se arregalaram ao ver páginas e mais páginas de anotações detalhadas. Projetos para a reforma da cabana, listas de materiais de construção, esboços para um sistema de água encanada, até mesmo um pequeno croquis para uma horta comunitária. O que é isso? Perguntou confusa. É o início, respondeu Omar simplesmente. Aquelas crianças merecem mais do que sobras de comida e um teto que pode desabar a qualquer chuva mais forte. Ana fechou a caderneta, ainda desconfiada. Por quê? Porque se importaria com elas. O senhor nem mesmo as conhece. Um suspiro profundo escapou dos lábios de Omar, como se estivesse prestes a revelar um segredo guardado por décadas. Minha noiva Elisa, começou ele desviando o olhar para o horizonte. Ela morreu tentando ajudar crianças como essas. Estava organizando um orfanato na cidade quando adoeceu. Pneumonia. Naquela época não tínhamos os recursos médicos de hoje. Fez uma pausa, engolindo em seco. Seu último pedido foi que eu continuasse o trabalho dela. Nunca tive coragem. Até agora. O vento sussurrava entre as folhas das árvores e Ana absorvia aquela revelação inesperada. De repente, a figura austera e temida de Omar Santin ganhava contornos mais humanos, mais vulneráveis. As crianças não precisam de caridade, disse ela finalmente. Precisam de dignidade, de pertencimento. Concordo, respondeu Omar, seu olhar encontrando o dela novamente. E isso é exatamente o que pretendo oferecer. Não como caridade, mas como direito, se você me permitir ajudar. Ana hesitou. Sua vida inteira havia sido marcada por desconfiança e desilusões. Aprendera cedo demais que promessas eram facilmente quebradas, especialmente quando vinham de pessoas poderosas. Mas algo na expressão de Omar a fazia querer acreditar. As crianças decidem, declarou por fim. Se elas aceitarem sua ajuda, eu também aceito. Um quase sorriso se formou no rosto sempre sério de Omar. Justo, concordou. Vamos juntos, falar com elas. Quando se aproximaram da cabana, Miguel foi o primeiro a avistá-los. O menino imediatamente correu para dentro, alertando os outros. Quando Ana entrou, seguida por Omar, encontrou as 7 crianças enfileiradas como pequenos soldados, os rostos tensos de medo e expectativa. Crianças, começou Ana, mantendo a voz calma para não alarmá-las ainda mais. Este é o senhor Omar Santin. Ele é o dono dessas terras. Sofia, a menor, agarrou-se à perna de Luísa, escondendo o rosto. Rafael deu um passo à frente, assumindo uma postura protetora. Vamos ter que ir embora? Perguntou diretamente, a voz infantil tentando soar corajosa. Foi Omar quem respondeu, surpreendendo Ana ao se abaixar para ficar na altura dos olhos do menino. Não, Rafael. Na verdade, vim perguntar se vocês aceitariam minha ajuda para transformar este lugar em um verdadeiro lar. As crianças trocaram, olhares confusos, até que Miguel, sempre o mais desconfiado, verbalizou o que todos pensavam. Por que um homem rico como o senhor iria querer ajudar crianças como nós? Omar não se ofendeu com a pergunta direta. Pelo contrário, pareceu apreciá-la. Porque alguém muito especial para mim acreditava que todas as crianças merecem um lar seguro. E porque a senhorita Ana me mostrou, sem saber, que ela estava certa. Nas semanas que se seguiram,
A pequena cabana abandonada se transformou em um canteiro de obras. Omar cumpriu cada promessa registrada naquela caderneta, mas sempre com discrição, sem alarde. Contratou homens de confiança, comprometidos com o sigilo. As crianças permaneceram escondidas durante o dia, enquanto a reforma acontecia. E aos poucos a velha estrutura ganhou nova vida. Paredes reforçadas, telhado novo, janelas que realmente fechavam, um banheiro simples mas funcional, uma cozinha pequena com fogão a lenha melhorado. E o mais importante? Uma sala improvisada como espaço de estudos, com uma estante de livros que Omar pessoalmente selecionou de sua biblioteca. Ana continuou seu trabalho na casa grande durante o dia, mantendo as aparências. Mas agora, quando saía à noite para visitar as crianças, ia com a bênção silenciosa de seu patrão. Às vezes, para sua surpresa, Omar a acompanhava. No início, as crianças se mostraram tímidas e desconfiadas com a presença dele. Mas aos poucos, a barreira foi se quebrando. Sofia foi a primeira a se aproximar, oferecendo a ele um desenho colorido que representava, segundo ela, o homem sério que consertou nossa casa. Omar guardou aquele desenho em seu paletó como se fosse um tesouro inestimável. Rafael foi o próximo, encantado com os conhecimentos de Omar sobre cavalos e agricultura. O menino o seguia como uma pequena sombra durante suas visitas, absorvendo cada palavra como uma esponja. Miguel, o mais velho e cauteloso, levou mais tempo. Sua desconfiança vinha de experiências amargas com adultos que prometiam ajuda apenas para desaparecer depois. Mas até ele eventualmente se rendeu, especialmente quando Omar trouxe livros avançados de matemática e ciências, percebendo a inteligência aguçada do garoto. Ana observava essa transformação gradual, com uma mistura de alegria e apreensão. Alegria por ver as crianças finalmente recebendo o que mereciam. Apreensão por sentir que algo também mudava dentro dela. A maneira como seu coração acelerava quando Omar chegava. O calor que subia por seu rosto quando seus olhares se cruzavam. A forma como começava a ansiar pelas conversas que compartilhavam enquanto as crianças dormiam, sentados na varanda recém-construída, sob o céu estrelado. Era perigoso, ela sabia. Ele era seu patrão, um homem poderoso, de um mundo completamente diferente do seu. E havia tantos segredos ainda não revelados, tantas cicatrizes ainda não expostas, principalmente sobre seu próprio passado, sobre como ela mesma havia se tornado uma órfã, sobre o verdadeiro motivo que a trouxera especificamente para a fazenda Santim. Uma noite, enquanto Omar lia histórias para as crianças mais novas, uma cena que teria sido impensável semanas atrás, Ana se afastou para a varanda, precisando de um momento a sós com seus pensamentos conflituosos. Não percebeu quando Luísa, a menina perspicaz de 10 anos, se aproximou silenciosamente. "Você gosta dele, não é?" perguntou a criança com a franqueza característica da idade. Ana quase engasgou com a própria respiração. "Gosto de quem?" tentou disfarçar, mas o rubor em suas faces atraía. Luísa revirou os olhos com uma sabedoria além de seus anos. "Do Sr. Santim, claro. Seus olhos brilham diferente quando ele está por perto." Ana suspirou, incapaz de mentir para aquela criança que já havia enfrentado mais verdades duras do que muitos adultos. "É complicado, Luísa. Ele é diferente de mim. Vem de outro mundo." A menina deu de ombros. "E daí? Miguel diz que os adultos complicam tudo. Se duas pessoas se gostam, deveriam ficar juntas. Simples assim." Se ao menos fosse tão simples, pensou Ana. Mas nada era simples quando se tratava de Omar Santim e dos sentimentos que começava a nutrir por ele, principalmente porque havia um segredo que a atormentava, um segredo que, se revelado, poderia destruir a frágil confiança que construíram. Na cidade, os rumores começaram a circular. O poderoso fazendeiro, sempre tão recluso e austero, agora era visto ocasionalmente na companhia de uma jovem funcionária. Alguns especulavam sobre um caso clandestino. Outros, mais maldosos, sugeriam que ela era apenas mais uma tentando conquistar a fortuna do Santim. Dona Judith, a irmã mais velha de Omar, que vivia na capital e raramente visitava a fazenda, decidiu que era hora de uma visita surpresa
para verificar os rumores alarmantes sobre seu irmão. O clima na fazenda mudou sutilmente com a chegada dela. Dona Judith, uma mulher elegante e de modos refinados, mas com o mesmo olhar penetrante do irmão, imediatamente desaprovou a proximidade entre Omar e Ana. Uma empregada, Omar? Sério, papai deve estar se revirando no túmulo, comentou acidamente durante o jantar, na primeira noite de sua estadia, sem se importar com o fato de que Ana estava presente, servindo a refeição. Omar manteve a compostura, mas sua voz saiu mais gelada do que o habitual quando respondeu: Ana é uma funcionária exemplar e merece todo o respeito desta casa, inclusive o seu, Judith. Um silêncio tenso se instalou sobre a mesa, quebrado apenas pelo tilintar dos talheres. Ana manteve o rosto impassível, embora por dentro sentisse uma mistura de gratidão pela defesa de Omar e angústia pelo confronto que sua presença causava. Mais tarde, naquela mesma noite, enquanto se preparava para sua visita habitual às crianças, Ana foi surpreendida por Dona Judith no corredor dos fundos. Sei o que você está fazendo, menina, disse a mulher, bloqueando seu caminho. Acha que é a primeira jovem bonita a tentar conquistar um homem rico e solitário. Omar pode estar momentaneamente cego, mas eu enxergo perfeitamente suas intenções. Ana enfrentou o olhar acusatório sem recuar. A senhora não me conhece, respondeu simplesmente. E, com todo respeito, também não conhece verdadeiramente seu irmão. Foi uma resposta ousada, talvez imprudente, mas Ana estava cansada de julgamentos baseados apenas em aparências e preconceitos. Judith estreitou os olhos, estudando-a com renovado interesse. Interessante, murmurou. Você tem mais fibra do que aparenta. Mas aviso, não subestime uma santim. Descobrirei quem você realmente é, Ana Mendes, e quando descobrir, meu irmão saberá também. Enquanto se afastava pelo corredor escuro, Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha, porque sabia que Dona Judith não estava blefando, e se ela cumprisse sua promessa, se descobrisse a verdade sobre o passado de Ana e seu verdadeiro motivo para estar ali, tudo estaria perdido. Não apenas a ajuda às crianças, não apenas seu emprego, mas principalmente a confiança. E ela agora admitia para si mesma o afeto que Omar começara a dedicar-lhe. Um afeto que, contra todas as probabilidades e contra todo o bom senso, ela retribuía com intensidade crescente. A presença de Dona Judith transformou a atmosfera da fazenda. Santim, onde antes havia uma calma tensa, agora pairava uma hostilidade mal disfarçada. A irmã de Omar fazia questão de supervisionar pessoalmente o trabalho de Ana, criticando cada pequeno detalhe, exigindo perfeição impossível, criando situações embaraçosas diante dos outros funcionários. Ana suportava tudo em silêncio, mas cada dia tornava-se mais difícil manter a compostura. Para piorar, suas visitas noturnas às crianças haviam se tornado mais complicadas. Judith parecia ter olhos em todos os cantos da fazenda, e Ana precisava criar rotas alternativas, esperar horas a fio por um momento seguro para escapar, correr pela escuridão com o coração na garganta, temendo ser descoberta a qualquer instante. As crianças sentiam sua ansiedade. Por que você está sempre olhando para trás? Perguntou Sofia uma noite, enquanto Ana trançava seus cabelos. A pergunta inocente acertou-a em cheio. Estava de fato constantemente olhando sobre os ombros, assombrada pelo medo da revelação iminente. Só estou cansada, querida, mentiu, forçando um sorriso que não alcançou seus olhos. Miguel, sempre observador, não se deixou enganar. Mais tarde, quando as crianças menores já dormiam, ele se sentou ao lado dela na varanda. É por causa daquela senhora, não é? A irmã do senhor Omar, disse ele, mais como uma afirmação do que uma pergunta. Ana hesitou, mas então assentiu. Não via sentido em esconder a verdade do menino que, aos 12 anos, já carregava a maturidade de quem viveu demais. Ela não gosta de mim, admitiu, e está determinada a descobrir. Parou abruptamente, percebendo que estava prestes a revelar mais do que devia. Miguel aguardou, paciente, seus olhos escuros fixos nela, com uma compreensão além de sua idade. A descobrir o que, Ana?
insistiu gentilmente. Ana suspirou profundamente. Talvez fosse hora de confiar em alguém. O peso do segredo tornava-se cada dia mais insuportável. Miguel, antes de vir para a fazenda Santim, Mas não conseguiu terminar a frase. Um barulho de passos se aproximando fez com que ambos se virassem sobressaltados. Era Omar, chegando para sua visita noturna habitual. Nos últimos dias, ele vinha menos frequentemente, ocupado em manter Judith distraída, longe do rastro que levava as crianças. Ana engoliu, suas palavras não ditas, erguendo-se para recebê-lo com um sorriso tenso. Miguel, percebendo o momento interrompido, murmurou uma desculpa e retirou-se para dentro da cabana. Omar parecia cansado, com olheiras profundas e uma expressão preocupada que raramente deixava transparecer. Judith está determinada a investigar sua vida, disse ele sem preâmbulos, assim que ficaram a sós. Contratou um investigador particular. Tentei dissuadi-la, mas você conhece minha irmã. É teimosa como uma mula quando coloca algo na cabeça. Ana sentiu o sangue gelar nas veias. Era seu pior pesadelo se materializando. O que ele pode descobrir? Perguntou, a voz quase falhando. Omar a estudou com um olhar penetrante. Isso depende do que existe para ser descoberto, Ana. Era um convite para que ela se abrisse, para que confiasse nele com seus segredos antes que Judith os desenterrasse. Mas como poderia? Como explicar que sua vinda para a fazenda Santim não fora uma coincidência? Que havia um propósito maior, uma verdade enterrada há anos, que a impulsionara a buscar emprego especificamente ali? A lua cheia iluminava o rosto de Omar, revelando não apenas a preocupação, mas também algo mais profundo em seus olhos. Algo que fez o coração de Ana acelerar. Confie em mim, pediu ele, sua voz normalmente firme, agora suave, quase vulnerável. Seja o que for, podemos enfrentar juntos. Ana fechou os olhos por um momento, reunindo coragem. Quando os reabriu, havia determinação em seu olhar. Meu nome verdadeiro não é Ana Mende, começou ela, a voz trêmula. É Ana Noronha. Omar franziu o senho, claramente não reconhecendo o sobrenome ou sua importância. Ana continuou. Meu pai era Francisco Noronha. Desta vez o reconhecimento foi imediato. O rosto de Omar empalideceu visivelmente, e ele recuou um passo, como se tivesse levado um golpe físico. Francisco Noronha? Repetiu incrédulo. O mesmo Francisco que... Sim, confirmou Ana, sentindo um peso se erguer de seus ombros com a verdade finalmente exposta. O mesmo Francisco Noronha que trabalhou para sua família por 20 anos e foi acusado injustamente de roubo pelo seu pai. O mesmo que foi expulso da fazenda com sua esposa grávida e que, sem referências, sem dinheiro, sem apoio, acabou na miséria. Minha mãe morreu no parto por falta de assistência médica. Meu pai nunca se recuperou. Cresci ouvindo-o repetir que havia sido traído pela família Santim, que um dia a verdade viria à tona. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Omar parecia uma estátua, o rosto uma máscara de choque e descrença. Impossível, murmurou. Finalmente. Francisco se desligou da fazenda antes mesmo do meu nascimento. Como... Seu pai o demitiu quando sua mãe estava grávida de você, explicou Ana. A história que me contaram foi que seu pai encontrou dinheiro faltando, acusou o meu e o dispensou sem direito à defesa. Mas meu pai jurava a inocência até o último dia de sua vida. Dizia que o verdadeiro ladrão era Eugênio, o antigo contador, que depois fugiu para o Paraguai. Omar passou a mão pelos cabelos, visivelmente perturbado. Caminhou até a beira da varanda, fixando o olhar nas estrelas, como se buscasse respostas, no céu noturno. E você veio até aqui para quê, exatamente? Perguntou finalmente, sua voz agora controlada, quase fria. Vingança, justiça. Ana respirou fundo. Era a pergunta que temia, porque nem ela mesma tinha certeza da resposta. No início vim para entender, para descobrir a verdade. Talvez, sim, para algum tipo de justiça. Mas então... Hesitou, buscando as palavras certas. Então, conheci você.
Conheci essas crianças e percebi que o passado é importante, mas não pode consumir o presente ou determinar o futuro. Omar se virou para encará-la, seu olhar intenso buscando qualquer sinal de falsidade em suas palavras. Não encontrou nenhum. "Por que não me contou antes?" perguntou, a mágoa evidente em sua voz. "Tive medo", admitiu ela simplesmente. "Medo de que não acreditasse em mim. Medo de perder isso", gesticulou vagamente entre eles, incapaz de nomear o que havia se desenvolvido. Medo de que as crianças sofressem as consequências. Um longo suspiro escapou dos lábios de Omar. "Preciso pensar", disse ele finalmente. "Há muito a processar aqui." Sem mais palavras, virou-se e desapareceu na escuridão, deixando Ana sozinha com o coração pesado e os olhos marejados. Na manhã seguinte, o clima na casa grande era carregado como o céu antes de uma tempestade. Omar não apareceu para o café da manhã, algo extremamente incomum. Dona Judite, por outro lado, exibia um sorriso triunfante que enviou calafrios pela espinha de Ana. "Bom dia, Ana", cumprimentou a mulher com falsa doçura. "Ou devo dizer, senhorita Noronha." O sangue fugiu do rosto de Ana. Então era isso. O investigador havia descoberto. Ou pior, Omar havia contado à irmã. A sensação de traição a atingiu como um golpe físico. "Não se preocupe", continuou Judith, saboreando visivelmente o momento. "Omar não me contou nada. Ele é leal, demais para seu próprio bem. Foi meu investigador quem descobriu tudo. Impressionante como os segredos sempre encontram um jeito de vir à tona, não é mesmo?" Ana manteve-se em silêncio, recusando-se a dar a Judith a satisfação de vê-la desmoronar. "Imagino que esteja se perguntando o que acontece agora", prosseguiu a mulher, circulando ao redor dela como um predador. "Bem, isso depende. Você pode fazer as malas e partir voluntariamente, com discrição. Ou posso chamar a polícia e acusá-la de fraude e invasão de propriedade. E quem sabe o que mais meu advogado consiga inventar." Era uma ameaça clara, e Ana sabia que Judith tinha poder suficiente para cumpri-la. Mas havia as crianças. Não. Podia simplesmente abandoná-las. "Preciso de tempo", conseguiu dizer a voz mais firme do que esperava. "Apenas alguns dias para..." "Para quê? Organizar mais mentiras?" cortou Judith impaciente. "Você tem até o pôr do sol. Depois disso, tomarei minhas próprias providências." Virou-se para sair, mas parou na porta, lançando um último olhar venenoso. "Ah, e nem pense em apelar para meu irmão. Ele não está na fazenda. Saiu ao amanhecer sem dizer para onde ia." A porta fechou-se com um baque seco, deixando Ana sozinha com seu desespero. As horas seguintes passaram em um borrão angustiante. Ana tentou localizar Omar, mas ninguém na fazenda sabia ou admitia saber seu paradeiro. Desesperada, decidiu que precisava agir. Reuniu o pouco que possuía em uma trouxa pequena e se dirigiu à cozinha, onde conseguiu juntar alguns mantimentos. Depois, esperou o momento certo e escapou pelos fundos, correndo em direção à cabana. Sua mente trabalhava freneticamente. Precisava levar as crianças para longe, encontrar um lugar seguro, recomeçar mais uma vez. Mas para onde? Com que recursos? E o que diria a elas, que finalmente haviam encontrado estabilidade e começavam a confiar em adultos novamente? Quando chegou à cabana, encontrou um cenário que a deixou paralisada. A porta estava aberta e vozes animadas vinham do interior. Aproximou-se cautelosamente e espiou pela janela. Seu coração quase parou. Lá dentro, sentado no chão com as crianças ao redor, estava Omar. Mas não sozinho. Ao seu lado, havia um homem idoso, de cabelos brancos e postura digna, vestido formalmente. As crianças pareciam fascinadas com alguma história que o velho contava, rindo em momentos específicos, enquanto Omar observava com uma expressão indescritível. Ana reconheceu o idoso imediatamente, embora nunca o tivesse visto pessoalmente. Era o juiz Mendonça, o homem mais respeitado e influente da comarca, conhecido por sua integridade inabalável. O que ele fazia ali? O que Omar planejava? Seu primeiro instinto foi fugir,
Mas antes que pudesse se mover, Sofia a avistou pela janela. "Ana!" exclamou a menina com alegria, correndo para abrir completamente a porta. "Venha ver, o Sr. Omar trouxe um juiz de verdade." Todos os olhares se voltaram para ela. Não havia mais como escapar. Com o coração na garganta, Ana entrou na cabana, sentindo o peso do olhar de Omar sobre ela. Para sua surpresa, não havia raiva naqueles olhos, apenas uma intensidade que não conseguia decifrar. "Ana", disse ele levantando-se, "este é o juiz Mendonça. Ele veio nos ajudar." O idoso também se ergueu, estendendo a mão para ela com um sorriso gentil. "Senhorita Noronha", cumprimentou-a, usando seu verdadeiro sobrenome. "É um prazer finalmente conhecê-la. Omar me contou sobre seu admirável trabalho com estas crianças." Ana apertou a mão dele automaticamente, ainda confusa demais para formar palavras coerentes. Omar percebeu seu desconcerto e se aproximou. "Podemos conversar lá fora por um momento?" perguntou em voz baixa. Ela assentiu, seguindo-o para a varanda. As crianças mal notaram sua saída, entretidas com o juiz que agora mostrava um truque de mágica com moedas. Uma vez a sós, Omar respirou fundo antes de falar. "Passei a noite inteira pensando, Ana, sobre seu pai, sobre o meu, sobre tudo, o que aconteceu, e algo me incomodava profundamente. Então, ao amanhecer, fui ao escritório antigo da fazenda, onde meu pai guardava todos os registros. Passei horas procurando nos arquivos empoeirados até que encontrei." Fez uma pausa, tirando um envelope amarelado do bolso interno do paletó. "Isto", continuou, entregando-o a ela, "é uma carta escrita por Eugênio, o contador, anos depois, de sua fuga. Uma confissão completa, admitindo o roubo e inocentando seu pai. Meu pai a recebeu, mas nunca fez nada a respeito. Preferiu esconder a verdade a admitir seu erro." Ana abriu o envelope com mãos trêmulas, seus olhos percorrendo rapidamente as linhas amareladas pelo tempo. Era verdade. Tudo o que seu pai dissera era verdade. Lágrimas silenciosas começaram a rolar por seu rosto. Por que o juiz está aqui?" conseguiu perguntar entre soluços contidos. Omar deu um passo à frente, reduzindo a distância entre eles. "Para 3 coisas", respondeu suavemente. "Primeiro, para reconhecer oficialmente a inocência de seu pai e registrar a injustiça cometida pela minha família. Segundo, para iniciar o processo de adoção legal dessas crianças." Fez uma pausa, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade que fez seu coração saltar. "E terceiro?" perguntou Ana num sussurro, sem conseguir desviar o olhar. Resposta de Omar veio em forma de um gesto surpreendente. Lentamente, ele se ajoelhou diante dela, tomando sua mão entre as suas. "Terceiro", disse com voz embargada pela emoção, "para testemunhar quando eu lhe perguntar se aceitaria se tornar minha esposa." O tempo pareceu congelar naquele instante. Ana fitava Omar ajoelhado à sua frente, incapaz de processar completamente o que acabara de ouvir. Era como se todos os sons ao redor tivessem sido silenciados. O canto dos pássaros, o farfalhar das folhas, as risadas das crianças vindas do interior da cabana. Tudo desapareceu, deixando apenas o som ensurdecedor de seu próprio coração batendo contra suas costelas. "Casamento?" conseguiu finalmente articular, a voz quase inaudível. "Mas nós mal nos conhecemos. E há tantas complicações, tantas diferenças." Omar permaneceu ajoelhado, seus olhos sustentando o olhar dela com uma determinação tranquila que nunca havia demonstrado antes. "Conheço o suficiente", respondeu ele. "Conheço seu coração, Ana. Vi como ele bate por essas crianças, como você sacrificou tudo por elas. Vi sua força quando enfrentou as adversidades sem jamais se curvar. Vi sua dignidade mesmo quando foi injustamente julgada." Fez uma pausa, um leve sorriso surgindo em seus lábios geralmente sérios. "E quanto às diferenças, talvez sejam exatamente elas que nos completam." Ana sentia-se tonta, como se o mundo girasse ao seu redor. Era demais para absorver de uma só vez a reivindicação da honra de seu pai,
o futuro das crianças sendo assegurado, e agora, isso. Um pedido que jamais imaginara receber, especialmente de um homem como Omar Santin. E sua irmã? E perguntou a realidade intrusiva voltando à sua mente. A sociedade? O que dirão quando o poderoso fazendeiro se casar com uma empregada? Omar finalmente se levantou, mas manteve as mãos dela entre as suas. Judith terá que aceitar ou seguir seu caminho. Quanto à sociedade, deu de ombros, um gesto surpreendentemente despreocupado para alguém geralmente tão consciente das aparências. Que falem. Já vivi tempo demais tentando satisfazer expectativas alheias. Seus olhos, antes sempre guardados por uma muralha de indiferença, agora brilhavam com emoção genuína. Mas não quero pressioná-la, continuou ele, soltando suas mãos delicadamente. Entendo que é uma decisão importante, que você pode precisar de tempo. Ana respirou fundo, encontrando finalmente clareza em meio à confusão de seus sentimentos. Quando cresci ouvindo histórias sobre o Santin, começou ela, sua voz ganhando firmeza. Imaginei que encontraria monstros. Vim preparada para odiar, para confrontar. O que nunca imaginei foi que encontraria alguém capaz de mudar, de reconhecer erros que nem mesmo foram seus, de estender a mão para aqueles que nada têm a oferecer em troca. Um suspiro escapou de seus lábios antes que pudesse continuar. E certamente nunca imaginei que me apaixonaria pelo homem que jurei confrontar. Omar deu um passo hesitante em sua direção. Isso é um sim? Perguntou, a voz rouca de emoção contida. Ana sentiu um sorriso se formar em seus lábios. Um sorriso genuíno e libertador, como se anos de dor e ressentimento finalmente a deixassem. É um sim, respondeu simplesmente. O beijo que se seguiu foi gentil, quase reverente, como se ambos finalmente encontrassem um lar depois de anos vagando perdidos. Quando se separaram, ouviram aplausos entusiasmados vindos da porta da cabana. As crianças e o juiz Mendonça haviam testemunhado tudo, e agora comemoravam com alegria sem reservas. "Vocês vão ser nossos pais agora?" perguntou Sofia, correndo para abraçar as pernas de Ana. Omar se agachou para ficar na altura da menina. "Se você quiser, Sofia", respondeu com gentileza. "Se todos vocês quiserem." A resposta veio em forma de uma avalanche de pequenos corpos se lançando sobre eles. Abraços e beijos sendo distribuídos em meio a risadas. Até mesmo Miguel, sempre tão contido, participou da celebração improvisada, um sorriso genuíno iluminando seu rosto. O juiz Mendonça observava a cena com visível emoção, enxugando discretamente uma lágrima. "Bem", disse ele quando a agitação diminuiu, "parece que temos muito trabalho pela frente. Documentos para organizar, processos para iniciar e, é claro, um casamento para planejar." A realidade da situação começou a se estabelecer na mente de Ana. Era realmente possível? Este final feliz depois de tanto sofrimento, tanta luta? Parte dela ainda esperava acordar a qualquer momento e descobrir que tudo não passava de um sonho elaborado. A volta à fazenda Santin foi marcada por um clima de expectativa tensa. Dona Judith aguardava na varanda principal, uma expressão tempestuosa em seu rosto aristocrático, quando viu o grupo se aproximando. Omar, Ana, o juiz Mendonça e, para seu evidente horror, as 7 crianças que até então eram mantidas em segredo. "O que significa isso, Omar?" exigiu ela, descendo os degraus a passos firmes. "Quem são essas crianças? E por que o juiz Mendonça está aqui?" Omar enfrentou a irmã com uma calma impressionante. "Judith", disse ele, "tenho muitas novidades para compartilhar com você. Sugiro que entremos e conversemos civilizadamente." Algo no tom dele fez com que a mulher recuasse ligeiramente, embora seus olhos ainda lançassem adagas na direção de Ana. O grupo se dirigiu para a sala de estar principal, as crianças olhando maravilhadas para os móveis antigos, os quadros imponentes, os objetos de arte cuidadosamente dispostos. "Não toquem em nada", sussurrou Ana, preocupada com a reação de Judith. Para sua surpresa, foi Omar quem interveio. "Está tudo bem", disse ele com um sorriso genuíno. "Esta casa precisa de vida novamente,
de risos, de correria, até mesmo de algumas coisas quebradas ocasionalmente. Os olhos de Judith se arregalaram com horror. Você enlouqueceu completamente, Omar? Sibilou ela. Primeiro traz essa oportunista para dentro de nossa casa. Agora quer enchê-la de crianças. De rua. Foi o juiz Mendonça quem respondeu, sua voz carregando autoridade. Senhora Santin, sugiro que escolha suas palavras com mais cuidado. A oportunista a quem se refere é Ana Noronha, filha de Francisco Noronha, um homem injustamente acusado por seu pai e que agora terá sua honra oficialmente restaurada. Judith empalideceu visivelmente. O caso Noronha era um segredo de família, algo que poucos fora do círculo íntimo dos Santin conheciam. E quanto às crianças, continuou o magistrado, são órfãos que a senhorita Noronha resgatou da miséria e que seu irmão decidiu muito nobremente adotar legalmente. Omar deu um passo à frente, tomando a mão de Ana entre as suas. Há mais, Judith, disse ele firmemente. Ana e eu vamos nos casar. As crianças serão legalmente nossas. E esta casa, esta fazenda, finalmente terá o propósito que sempre deveria ter tido. Ser um lar, não apenas um símbolo de poder e status. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Judith parecia ter sido atingida por um raio. Quando finalmente conseguiu falar, sua voz saiu estrangulada. Você não pode estar falando sério. É um escândalo. É inaceitável. O que as pessoas vão dizer? Omar sorriu tristemente. Isso é exatamente o que nosso pai diria. E foi essa preocupação obsessiva com aparências que o levou a cometer uma injustiça terrível contra o pai de Ana. Não cometerei o mesmo erro, Judith. Aproximou-se da irmã, estendendo a mão em um gesto de paz. Você pode aceitar essas mudanças e permanecer como parte importante desta família, ou pode escolher seu próprio caminho. Mas não haverá volta atrás nas minhas decisões. Por um longo momento, Judith olhou para a mão estendida do irmão como se fosse uma cobra pronta para dar o bote. Seu rosto passou por uma sucessão de emoções: raiva, indignação, confusão e, finalmente, algo parecido com resignação. Com um suspiro profundo, apertou brevemente a mão dele antes de se afastar. Preciso pensar, disse ela secamente. Isso é demais para processar de uma vez. Com isso, retirou-se da sala, suas costas rígidas como uma tábua, a cabeça erguida em uma dignidade forçada que tentava esconder o abalo que sofrera. As semanas seguintes foram um turbilhão de atividades. Documentos foram preparados, processos legais iniciados, a cabana completamente reformada e ampliada para servir como um espaço adequado para as crianças, enquanto a casa principal também passava por adaptações. Ana observava tudo acontecer, com uma mistura de assombro e gratidão, ainda mal acreditando na reviravolta que sua vida havia tomado. Dona Judith eventualmente partiu para a capital, não sem antes deixar claro que precisava de tempo para aceitar a nova realidade. Sua despedida foi fria, mas civil, um pequeno progresso considerando sua hostilidade inicial. Ela voltará, comentou Omar, enquanto observavam o carro da irmã se afastar pela estrada principal da fazenda. Judith é orgulhosa, mas no fundo tem um bom coração. Apenas foi criada, como eu, para escondê-lo a todo custo. Ana apoiou a cabeça no ombro dele, permitindo-se um momento de tranquilidade em meio à agitação dos preparativos para o casamento. Espero que sim, respondeu sinceramente. Toda a família precisa se reconciliar eventualmente. Ele a abraçou mais forte. Nós estamos formando nossa própria família agora, murmurou. Uma fundamentada em verdade e respeito, não em aparências e tradições vazias. Nos meses que se seguiram, a Fazenda Santin foi gradualmente transformada. Primeiro veio a legalização da situação das crianças, certidões de nascimento para aqueles que não as tinham, reconhecimento legal de tutela provisória, enquanto os processos de adoção tramitavam, e matrículas na escola da cidade para todos em idade escolar. A antiga cabana foi preservada como um memorial, mas ampliada e renovada para servir como um espaço de convivência e aprendizado. Com a orientação do juiz Mendonça, Omar iniciou um projeto mais amplo.
transformar parte das terras improdutivas da fazenda em uma fundação para acolher e educar outras crianças em situação semelhante. Ana assumiu a liderança deste projeto, aplicando todo o conhecimento e amor que desenvolvera nos anos cuidando secretamente dos órfãos. A notícia do casamento iminente entre o poderoso fazendeiro e sua jovem empregada doméstica espalhou-se rapidamente pela região, gerando inevitáveis comentários maldosos e especulações. Mas, para a surpresa de Ana, Omar permaneceu inabalável. "Deixe que falem", dizia ele com um sorriso tranquilo que antes raramente exibia. "Palavras vazias não podem nos atingir." Ele estava certo. Gradualmente, à medida que o trabalho da fundação começava a mostrar resultados e que o casal se tornava uma presença constante nos eventos comunitários, sempre acompanhados por suas 7 crianças adotivas, a sociedade local foi forçada a reconhecer que o que acontecia na Fazenda Santim era algo genuinamente transformador. O casamento aconteceu numa tarde dourada de sábado, com o sol se pondo sobre os campos verdejantes. Foi uma cerimônia simples, mas significativa, realizada nos jardins da casa principal, com as crianças participando ativamente, Sofia como daminha de flores, Miguel como pajem levando as alianças, os demais compondo um pequeno coral improvisado. Para a surpresa de todos, Judith retornou na véspera da cerimônia. Não com entusiasmo, é verdade, mas com uma aceitação silenciosa que significava muito mais do que palavras poderiam expressar. Quando Ana apareceu no início do corredor improvisado entre as fileiras de cadeiras, vestida com um simples mas elegante vestido marfim, um suspiro coletivo percorreu a pequena assembleia de convidados. Estava radiante, não apenas pela beleza, natural realçada pela felicidade, mas por uma paz interior que finalmente encontrara, após anos de luta e incertezas. Omar a aguardava sob um arco de flores silvestres, seus olhos nunca deixando os dela enquanto caminhava em sua direção. Quando finalmente ficaram frente a frente, ele tomou suas mãos entre as suas e um sorriso transformou completamente seu rosto geralmente sério. "Pronta para nosso recomeço?" sussurrou apenas para ela ouvir. Ana assentiu, emoção demais para confiar em sua voz naquele momento. O juiz Mendonça sorriu para o casal antes de iniciar a cerimônia. Suas palavras foram breves, mas profundas, falando sobre segundas chances, sobre perdão e recomeços, sobre famílias formadas não apenas por sangue, mas por escolha e amor. Quando foram declarados marido e mulher, e seus lábios se encontraram em um beijo selado por aplausos entusiasmados, Ana sentiu algo extraordinário, a sensação de que, finalmente, estava exatamente onde deveria estar. Durante a recepção, enquanto observava Omar interagindo com as crianças, erguendo Sofia nos braços para que pudesse alcançar o bolo, ouvindo atentamente as explicações científicas entusiasmadas de Miguel sobre as estrelas que começavam a aparecer no céu, ajudando o pequeno Rafael a dar os primeiros passos de dança. Ana foi surpreendida por Judith, que se aproximou discretamente com 2 taças de champanhe. "Nunca vi meu irmão assim", comentou a mulher entregando uma das taças a Ana. Não havia mais a hostilidade cortante de antes em sua voz, apenas uma constatação sincera. "Ele parece vivo, realmente vivo." Ana aceitou a taça, e o que ela representava. Não exatamente uma bênção, mas um armistício, um começo. "Todos merecemos uma segunda chance de viver plenamente", respondeu suavemente. Judith assentiu, um leve sorriso relutante surgindo em seus lábios, geralmente severos. "Talvez você esteja certa", concedeu antes de se afastar para cumprimentar alguns convidados. À noite, após as festividades, quando as crianças já dormiam em seus novos quartos na casa principal, Ana e Omar caminharam de mãos dadas até a antiga cabana, agora transformada, mas ainda mantendo sua essência acolhedora. Sentaram-se na varanda, observando o céu estrelado, um silêncio confortável entre eles. "Seu pai estaria orgulhoso", disse Omar finalmente, apertando gentilmente a mão dela. "Não apenas pela reivindicação de sua honra, mas pelo que você se tornou, pelo que construiu." Ana sorriu, recostando-se contra o peito dele, sentindo a batida constante de seu coração.
Acho que ambos construímos isso, respondeu suavemente. Você também se transformou, Omar. De um homem fechado em seu próprio mundo para alguém capaz de ver além das aparências, de se arriscar, de amar. Ele beijou o topo de sua cabeça. É você quem me ensinou a ver, Ana. A ver o que realmente importa. O silêncio voltou a envolvê-los, mas era um silêncio diferente daquele que uma vez definia a existência solitária de Omar Santin. Era um silêncio cheio de promessas, de possibilidades, de um futuro que nenhum dos dois poderia ter imaginado meses atrás. Enquanto as estrelas brilhavam no céu imenso do interior brasileiro, duas almas finalmente em paz contemplavam o caminho que haviam percorrido, das sombras do ressentimento e da solidão para a luz do perdão e do amor compartilhado. E sabiam com a certeza que apenas os corações verdadeiramente conectados podem ter, que este era apenas o início de uma jornada muito maior e mais bela. Nos anos que se seguiram, a Fazenda Santin floresceu não apenas como propriedade agrícola, mas como um centro de transformação social. O projeto iniciado para acolher crianças órfãs expandiu-se, tornando-se uma referência regional. Hannah, antes uma simples empregada doméstica com um segredo, tornou-se uma líder comunitária respeitada, enquanto Omar, o homem que antes era temido por seu silêncio intimidador, agora era admirado por sua generosidade discreta e sua dedicação à família que construíra. As 7 crianças cresceram fortes e seguras, cada uma desenvolvendo seus próprios talentos e sonhos. Miguel, o mais velho, seguiu os passos de seu pai adotivo, aprendendo a administrar a fazenda com um olhar mais humano e inovador. Luísa descobriu uma vocação para a medicina, inspirada pelos anos em que atuou como enfermeira improvisada na cabana. Sofia, a caçula, revelou-se uma artista talentosa, enchendo a casa de desenhos e pinturas que capturavam a beleza simples e profunda da vida, que levavam. Até mesmo Dona Judith, eventualmente, encontrou seu lugar naquela nova configuração familiar, ainda formal e ocasionalmente crítica, mas gradualmente amolecida pelo amor genuíno que testemunhava, especialmente por seu inesperado papel como tia devotada que secretamente mimava as crianças quando pensava que ninguém estava olhando. O poder dele estava no silêncio que provocava nos outros, o dela na capacidade de transformar silêncios vazios em silêncios plenos. Juntos, reescreveram não apenas suas próprias histórias, mas a história de toda uma comunidade que cresceria ao redor deles, fundamentada nos valores que haviam descoberto juntos: compaixão, justiça e, acima de tudo, o poder transformador do amor que não conhece barreiras sociais ou preconceitos. E assim, a Fazenda Santin, antes conhecida apenas por seu tamanho e riqueza, passou a ser reconhecida por algo muito mais valioso, por ser um lugar onde segundas chances eram possíveis, onde crianças abandonadas encontravam um lar, onde o passado não determinava o futuro e onde o amor provava dia após dia ser a força mais poderosa de transformação. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Ana e Omar tenha tocado seus corações. Para continuar essa jornada emocional, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontrem-na aqui clicando à sua esquerda. Se gostaram desta narrativa, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e o poder transformador do amor. Não percam nossos próximos conteúdos. Esperamos por vocês nos comentários.